Como que tá lá no Peru? Eu acho que o Castillo vai sobreviver mais algumas semanas. Mas acho que ele não vai conseguir terminar o mandato dele. Ele também é um presidente fraco, ou seja, a gente nunca pode só apontar para uma razão quando alguma coisa política acontece. Sempre são várias razões, né? O Castillo é um presidente muito fraco, ele tem pouca experiência política, mas nessas horas, quando surge um problema assim e ele tem baixa habilidade de lidar com aquilo, ele é a primeira vítima dessa, vamos dizer, a primeira vítima política dessa guerra Rússia contra a Ucrânia. Acho que os próximos líderes que podem cair estão no Egito, no Líbano, na Argélia, na Líbia, porque todos esses líderes vão sofrer, mas as pessoas vão se rebelar em função do alto preço de alimentos. Entendi. E se você gasta a metade do seu salário para alimentos e o preço dobra, você não tem nada a perder. Você vai se manifestar, você vai... tanto que aqui a situação política interna no Brasil pode mudar em função disso, porque as pessoas nem todo mundo é analista político e diz inflação está alta, etc., mas não é culpa do presidente porque tem a ver com cenário geopolítico. O povo não quer saber. As pessoas culpam o governo, porque o governo tem a responsabilidade pela situação. Muitas vezes presidentes são reeleitos graças a uma situação positiva que não tem nada a ver com eles. Tanto que na América Latina, quando o preço das commodities aumenta muito, a taxa de aprovação aumenta, apesar disso não ter correlação. Né? Não é o presidente do Brasil que faz com que o preço das commodities fique alto ou baixo. Então isso eu acho que vai ter um impacto grande também. E muita gente pergunta, mas a guerra não vai terminar logo? Pode até terminar. Mas as sanções vão continuar. Eu acho que... Mesmo que termine a guerra, o pessoal não vai voltar para a Rússia como se nada tivesse acontecido. Fala, volta a McDonald's, volta... Tem guerras que permitem uma volta ao normal. Mas aconteceu tanta coisa. O presidente americano chama o Putin de genocida. Né? A Rússia está cometendo, segundo o presidente americano, genocídio. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Biden não pode mais apertar a mão do cara. Ou seja, o Biden não pode mais dizer, agora que a Rússia encerrou as hostilidades na Ucrânia, vamos voltar a comprar petróleo russo. Caminho sem volta, né? Exato. Então, o impacto veio para ficar. E eu acho que o cenário mais provável é de uma espécie de guerra permanente. Um impasse. A Rússia controla o leste. Vai ter sempre tentativas ucranianas em reconquistar alguma cidade. Às vezes até eles conseguem. Na semana seguinte a Rússia volta uma coisa assim contínua. Sim. Então, preços altos de alimentos, instabilidade do preço de petróleo, instabilidade cambial. Eu acho que isso é algo que a gente vai ter por um bom tempo. Por um bom tempo. Então, Mesmo... E você não vê uma resolução do conflito por meios diplomáticos? Alguém assinando um tratado de paz, alguma coisa assim? Olha, é possível, mas o espaço político dos dois agora é muito pequeno. O espaço político do Zelensky e do Putin. O Zelensky já disse publicamente. Porque eles colocaram... Se comprometeram. Prometeram coisas para suas populações que eles não podem voltar atrás, é isso? Exato. A partir do momento que o Zelensky disse, por exemplo, eu não vou assinar nenhum acordo que envolva ceder território ucraniano aos russos. Só que, tudo bem, assim, ele está no direito dele de fazer isso. Claro. E a população o apoia nisso. Então, um acordo que implique, por exemplo, o Zelensky reconhecer que a Crimeia faz parte da Rússia é a morte política do Zelensky. Ele não pode fazer isso. O Putin precisa apresentar alguma vitória. Senão, é uma humilhação. Se você assistir hoje TV estatal russa, é interessante ver como a retórica radical nacionalista limita o espaço de negociação dos seus líderes. Porque se você está numa situação hiper radicalizada, todo mundo odeia a Ucrânia, acha que eles são todos nazistas, todo mundo... Qual a chance de o presidente dizer, não, gente, vamos sentar com os ucranianos? Não, você não consegue. Ou seja, a radicalização ela fecha portas. E o Putin hoje,
se reunir com Zelensky e fazer um acordo. E acordos de paz sempre envolvem ceder um pouco. Os dois lados precisam ceder de alguma forma. Isso, ele não tem mais espaço político para isso. Então, a TV estatal russa agora está falando que a gente precisa eliminar a Ucrânia, os ucranianos, etc. Ah, é? Uma coisa muito radical. Eles estão nessa linha? É muito. Porque também, assim, quando um país sofre sanções, toda a população começa a sentir uma privação. E o governo precisa imediatamente radicalizar o discurso. Esse sentimento e usar a favor, né? Porque o cara, de repente, não consegue mais comprar um remédio, o cartão de crédito não funciona. A Rússia é uma nação de pessoas, de turistas. Se você vier para a Tailândia, Turquia, na maior parte das praias só tem russo. Ah, é? E hoje os cartões deles não funcionam mais lá fora. Então, e são coisas muito do dia a dia. Então tem que cancelar a sua viagem para a Tailândia. E o cara está frustrado com isso. E aí precisa ter um culpado para isso. O governo não pode dizer, então, a gente invadiu a Ucrânia, a gente não esperava isso, então sinto muito, mas agora você vai ter que fazer férias dentro da Rússia. Não. Agora é tudo culpa do sistema internacional que quer combater a Rússia, quer invadir a Rússia, destruir a Rússia. Dos Estados Unidos. Tudo. OTAN. Normal, assim. Então, o nacionalismo russo agora fortaleceu-se muito em função dessa crise econômica pela qual a Rússia está passando. Então, a chance do Putin dizer, não, gente, vamos ser razoáveis. E tem outra. O Putin sabe que um acordo de paz não vai levar ao fim das sanções. Isso já já está claro. Então, para que vai negociar um acordo de paz? O que vai ganhar? A Rússia.